Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar de Ozempic, semaglutida, a substância. É o medicamento da moda na internet, né? E eu vou aproveitar esse momento para fazer um esclarecimento sobre esse medicamento e vou fazer um react para a gente, porque como é um medicamento que está na boca do povo, está na internet. Então vamos ver aqui um depoimento de duas pessoas falando desse medicamento, um usuário e o outro um profissional, né? Vamos começar aqui pela grande Jojo Todinho. Vamos lá? Sabe o que é isso aqui, gente? Meu Ozempic, Canetinha, né? Forma que de eu tomo, administração. né? 2 vezes na semana. Sim. Sabe o que eu tô fazendo agora? Ah, todo mundo sabe, né? Faculdade de Direito. Sabe o que eu tô também fazendo? Muito carismática ela, né? Assim, talvez por uma questão cultural, não sei. Eu não sou um consumidor da música que ela faz. Gosto pessoal, cultural, não sei bem. Mas eu vejo, eu não acompanho a carreira dela, mas vejo alguns pronunciamentos, alguns vídeos esporadicamente, algumas coisas que ela fala. E eu gosto da figura dela, eu gosto do que ela representa, da espontaneidade que ela fala, da postura dela em relação a certas coisas. Embora a gente é pessoas bem diferentes, né? Mas eu gosto, eu assumo que eu gosto da figura de Jojo Todinho. Agora, limpando a minha vida de pessoas que não acrescenta, Sábia, né? que não agrega Não. e vivendo esse processo. Ah, Jojo, mas você tá rica, você não precisa fazer faculdade. Preciso. Ela ainda tem esse perfil, né? Além de ser uma pessoa da música, ela também tem esse perfil assim meio de coach e fala umas coisas importantes, né? Quando eu digo coach, não na forma pejorativa do que a gente tem ideia de coach hoje, um monte de pilantra, né? Mas de uma pessoa que tem vivência e que fala umas coisas interessantes. Porque o conhecimento não ocupa espaço. Não, Ah, você vai estar preparada para o processo, porque é 5 anos, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada é sim, fácil, gente. Não não. foi fácil eu chegar até onde eu cheguei. E dizer que é difícil, Jojo, também não quer dizer que é ruim, ou que é só doloroso, ou que é sofrido, né? Às vezes, coisas difíceis podem ser bastante prazerosas e recompensadoras, né? Conhecimento, adquirir conhecimento, por exemplo. Muito bom. Por que vai ser fácil esse percurso? E sabe por que tem E a muita gente gente não que para no valoriza meio muito do coisa fácil, caminho? né? Porque tá preocupado com o que os outros falam. Então começa a fazer limpeza. Tirar dentro da tua casa, É interessante ela dizer isso, né? Muito preocupado com o que os outros falam, porque esse vídeo eu já vi aqui na internet, ele não é um vídeo novo, e depois disso vem uma galera na internet falar mal dela, falar do uso do medicamento, e assim, e ela fica chateada, tal, né? Talvez ela mesma devesse ouvir esse vídeo e dizer assim, olha, Jojo, não se preocupe tanto com o que os outros falam, tá? tua vida. Eu vou ter que renunciar muito rolê, muitas festinhas, Escolhas, né? muitas outras coisas que eu também já não gosto porque eu não tenho muita paciência. Porque eu Nem tô eu. num objetivo. Então, se você tem um objetivo de crescer, de estar com uma pessoa que fecha com você 10 a 10, você tem que renunciar. Porque senão você É, nunca vai ter nada. Você nunca vai conquistar tem aquela frase clichê, né? Toda escolha requer uma renúncia. nada. Se achar que vai continuar no oba-oba e as coisas vão melhorar, não vai. Então, mude por você, não pelos É, outros. muito bom. Eu quis começar com Jojo Todinho porque, assim, ela está usando esse medicamento, a gente sabe que ela é uma pessoa que tem sobrepeso, ela também já deixou claro que ela tem outros problemas de saúde associados, diabetes, né? Ela precisa cuidar da saúde e a gente vai falar aqui algumas coisas sobre esse medicamento e nem tudo é muito positivo. No entanto, é preciso que a gente fique atento que há um espaço terapêutico para ele, né? Por exemplo, quando uma pessoa tem realmente a necessidade do medicamento, tem um acompanhamento médico, está de olho nos efeitos colaterais e não aderiu pela moda, não é? Aderiu pela necessidade e acompanhado com um bom profissional, que eu acredito que é o caso de Jojo. Vamos ouvir um pouquinho o que o Drauzio Varela tem a dizer sobre isso. Ele fez um vídeo bastante interessante e Drauzio sempre é um homem a ser ouvido em relação à saúde, né? Ele é uma sumidade na divulgação científica na internet, é um homem humanista. Eu admiro muito essa posição humanista do Drauzio. E está sempre ali com uma opinião ponderada, com muito apego às questões técnicas, científicas, né? É uma referência.
Vamos lá. Quem tem tendência a engordar sabe como é difícil perder peso. Existe uma série de mecanismos que tentam manter o máximo do peso que a gente já atingiu. Sim, é porque a gente não consegue atuar no gene, né? É uma questão genética. Olha só, eu e o Drauzio aí, dois homens carecas e por que a gente é careca? Porque é difícil lutar contra a calvície, gente. Os homens mais poderosos do mundo são calvos, né? E olha que as mulheres mais poderosas do mundo não são porque não atinge tanto as mulheres, né? Então a gente viu aí na história da humanidade aparecer um monte, acho que desde como existe, um monte de ervas, de medicamentos e tratamentos múltiplos, e nada resolve. Uma paliativa aqui e outra ali, nada resolve. Por quê? Porque é genético, né? Agora, em relação à obesidade, a questão é a seguinte: eu consigo viver e viver feliz calvo, né? Acho que o Drauzio também. Mas muitas vezes a obesidade, não estou me referindo aqui à questão de padrão, de se enquadrar no que a sociedade acha belo ou não, né? Mas em relação à qualidade de vida mesmo, ou em se manter vivo, né? A obesidade pode ser risco agudo de vida, né? Não é verdade? Em relação aos padrões de beleza, isso muda com o tempo, né? O que se considera padrão hoje, amanhã já é outra coisa, né? E muitas vezes você não é bonito para um padrão, mas você é belo para muita gente, você se acha bonito. Então, essa questão subjetiva, a gente lida, não é? Mas viver é importante, né? E viver com qualidade. Então a gente precisa fazer um esforço extra quando se fala em obesidade. E não é fácil lidar com eles. Por isso que a medicina até hoje não conseguiu produzir medicamentos eficazes que façam a pessoa emagrecer de verdade. Existem alguns que podiam ajudar, no passado se usaram as anfetaminas para tirar o apetite, nada deu certo até. Drauzio, e essa história do medicamento perder peso é uma tragédia, né? Eu acho que eu posso fazer um vídeo assim sobre um resgate histórico e dos danos que a gente já conseguiu provocar à saúde pública e dos muitos lucros, né, também, com essa ideia de medicamento para emagrecer, né? Então, anfetamina, a anfepramona é um exemplo de anfetamina, né? A sibutramina foi proibido, voltou, problema, surto psicótico e uma série de coquetéis e diuréticos e medicamentos para tireoide que só provocou dano à saúde de muita gente. E vira moda, sai na mídia, todo mundo fala, como o Ozempic é a bola da vez, e daqui a pouco cai a ficha de todo mundo que aquele é um esparro, aquilo desaparece, até aparecer a nova bola do momento, aparecer na mídia e todo mundo apelar para isso de novo e é filme repetido. E aí, de repente, inventaram um medicamento, ou sintetizaram um medicamento, para o tratamento do diabetes. Olha, e não é que eu não queira, né? Porque imagine só um medicamento em que você toma e você lida com essas questões. Tem ideia da quantidade de vida que a gente ia salvar, né? É uma questão de que até agora, até esse exato momento, né, é uma questão de impossibilidade técnica, tá? Medicamento é a semaglutida. E eles Sim, perceberam que a semaglutida faz a pessoa perder peso de verdade. sim. A semaglutida, ela é um medicamento que ela é semelhante, né, a um hormônio que a gente mesmo produz. E aí ele foi lançado no comércio com o nome de Ozempic. É assim que todos conhecem a Sim, semaglutida. sim. Como age o Ozempic? Ele atua nesse mecanismo que controla a fome e a saciedade. Bom, aqui o Dross está sendo sintético, né? Uma coisa que eu ainda preciso aprender a ser, né? Mais sintético na internet. Mas semaglutida ela age em vários sistemas diferentes, né? Com vários mecanismos diferentes, provocando efeitos diferentes. No caso da inibição do apetite, tem a questão de agir no cérebro em algumas estruturas cerebrais específicas, mas também tem o fato de provocar muita náusea, né? E ninguém se alimenta com náusea. Mesmo que não tivesse isso na bula, seria fácil de observar que. Minha vista é barulhenta, vai, gente? Vai desculpando mais uma vez. Seria fácil de observar que a semaglutida iria provocar isso.
Porque os medicamentos que provocam, são utilizados justamente para tratar náusea e vômito, ele tem um mecanismo de ação oposto à semaglutida nesse sistema específico. Tá? A semaglutida mantém o estômago cheio por mais tempo, enquanto a domperidona, o Plasil, né, que é a metoclopramida, ele esvazia mais rápido o estômago e isso dá um alívio na náusea. Tá? Então, o medicamento que age de uma forma oposta a medicamentos para enjoo vai provocar enjoo. Né? E talvez até náusea, vômito, talvez até. Então não é tão fácil usar semaglutida não, tá? Os efeitos colaterais podem ser bastante difíceis de suportar. A gente, quando se alimenta, está com fome, você Ah, só um detalhe que eu ia esquecendo, tá? Esses medicamentos que eu acabei de citar, metoclopramida e domperidona, ele não é utilizado só para náusea e vômito, tá? Ele também é utilizado para tratar o refluxo ácido, tá? Então, normalmente quem tem refluxo toma domperidona ou metoclopramida depois das refeições e um prazol, omeprazol, pantoprazol, todo dia para diminuir a acidez, tá? Então, pode acontecer, você que está usando semaglutida, que tem histórico de refluxo, ou que não tem e passou a ter, pode existir grande chance de estar sendo provocado pelo medicamento, tá? Então, se o estômago demora a esvaziar, é provável, você tem mais possibilidade de você ter um refluxo do conteúdo do estômago. come, chega um momento que está na hora de parar de comer, não é? A saciedade. E ele interfere com esse medicamento através de uma série Sim. de mediadores químicos que interferem com esse progresso. Gente, eu não vou entrar nessa questão molecular da semaglutida, porque eu estou fazendo um vídeo mais para o usuário comum. Mas se vocês tiverem interesse nisso, quiserem saber, comenta aí, pede que eu possa explicar o mecanismo de ação, os receptores envolvidos, os sistemas, de uma forma mais bioquímica, mais minuciosa. Comentem aí, é divertido, é legal. Principalmente para você que é profissional de saúde, né? Aí o povo começou a se interessar pelo Ozempic, dizer, não, vou experimentar, eu não consigo perder peso, tenho a maior dificuldade. E começaram a perceber que funciona mesmo. Aí um fala para o outro, que fala para outra, que fala para outra, e vai embora. Hoje é um medicamento muito popular, vendido sem receita médica. E não só para diabetes, a minoria são os que têm diabetes. Aqui é a questão. Drauzio é médico, né? Mas Drauzio nunca apresentou esse perfil de ser muito corporativista, tal. Mas ele tem uma boa fé com os colegas, né? De dizer assim, sem receita médica. Receita não quer dizer nada, gente. Receita é um pedaço de papel. Não vou dizer que não quer dizer nada, mas quer dizer muito pouco. Não é? O que importa é se você tem acompanhamento médico ou não. E você tem uma receita nem sempre quer dizer que você tem acompanhamento médico, né? Às vezes o cidadão vai lá, ele passa uma receita, tá bom, toma aqui, não era o que você queria, vá, né? Ou então, ó, eu tenho o remédio do milagre aqui, toma aí, vá tomando aí. E você não tem acompanhamento médico nenhum, você só tem uma receita, isso adianta de quê? Isso não tem pouca diferença entre você ir lá dizer eu quero e ir na farmácia e comprar, não é verdade? Bom. Agora, na verdade, a maioria são aqueles que estão tomando para perder peso. Sim. E perde quanto? Chega a perder até 17%. Também porque a semaglutida, ela não é a salvação da lavoura no caso do diabetes mellitus, tá? Então, existem terapêuticas que devem ser utilizadas antes da semaglutida. Por quê? Menor risco e melhor eficácia. Então, a semaglutida ela pode ser útil em associação com outros medicamentos, numa fase específica da doença, para pacientes refratários, para pacientes específicos. Porque não é assim, uma pessoa com diabetes tipo 2 tomar semaglutida vai responder melhor do que tomar metformina com glibenclamida ou outras coisas. Não, tá? Então, assim, de fato, é esperado que mais gente use para emagrecer do que para tratar o diabetes em si. É um instrumento útil para tratar diabetes tipo 2? Sim. Para todo mundo? Não. Para pouquíssimas pessoas que se enquadram no perfil. Nos estudos Poucas já pessoas. publicados. Você imagina, uma pessoa que perde esse peso todo, não é só o peso. Drauzio disse que 17%, né? 17% veja, você uma pessoa de 100 quilos e para 87, né? Assim, não é essa coisa. Se consegue isso com uma dieta. Se consegue isso tranquilamente com dieta, num período de tempo aí moderado. Então, a questão do apelo é a facilidade mesmo, né? De só tomar uma injeçãozinha e continuar comendo o que você quer. Mesmo tendo náusea, né? Interessante. O que ela perde, que modifica a condição dela, é o ânimo que ela tem.
Porque aí eles, nossa, estou perdendo peso. O que desanima nas dietas, o que é? Você fica ali passando fome, comendo o A luta mínimo contra a possível, genética, você né? vai na balança, Uma perdeu coisa pro meio resto da vida. quilo. Aí você vai outra vez, 600 gramas depois de uma semana. Aí você desanima É verdade. e ataca a feijoada no fim de semana, come todas as sobremesas e ganha aquele peso que você perdeu com muito. Também tem essa possibilidade da semaglutida ou de qualquer medicamento para emagrecer ser o passaporte para você comer tudo. Porque é como se você comesse tudo, depois você usa o medicamento para não engordar muito, né? Então, assim, é tipo assim, é como se o medicamento fosse dado para um passaporte para a boca livre, né? Isso é perigoso, gente, muito. Sacrifício. O problema qual é? O problema é que as pessoas compram o Ozempic, que é injetável, e custa caro. Custa bem caro mesmo. E começam a usar por conta própria, a dose que eles ouviram a vizinha ou a amiga dizer que era a dose que ela usa. Sim, mais de R$ 1.000. Vai baratear com o tempo, porque a indústria sabe que é melhor vender, ganhar no giro, ou seja, vender mais e ganhar menos, mas vender mais e ganhar no volume, isso dá muito mais lucro. Mas por enquanto é muito caro, porque a capacidade de produção do medicamento não é muito grande, mas ele vai ampliar. Outra coisa interessante que eu acho que eu tenho que falar aqui é sobre, a gente fala muito essa questão de ganho de peso, como eu disse anteriormente, é o passaporte para você ir para boca livre, né? É porque é mais fácil do que fazer dieta e tal. Fica parecendo que você é obeso porque você é preguiçoso, porque você não tem disciplina, então a culpa é sua. Não, não é assim. Isso é uma forma cruel de se pensar e ignorante, inclusive, né? Essas observações que eu estou fazendo, é verdade? É porque é mais fácil? Sim. Você usa porque é boca livre? Sim. Mas é uma missão hercúlea cuidar do peso, tá? É muito difícil, porque você, como eu disse antes, você está lutando contra a genética, né? Você tem que se manter atento o tempo inteiro. A restrição do prazer, do que você considera como qualidade de vida. A comida também tem uma questão cultural, tem uma questão de interação social com a comida. A gente vive num mundo muito estressante, muito estafante, em que a comida muitas vezes pode ser a fuga para aquela depressão, para aquela angústia que você está sentindo. Então, assim, culpabilizar alguém por apelar para um medicamento porque é mais fácil do que fazer dieta, não seja ignorante, tá? Não é por aí, tá, gente? É realmente difícil. E fazer isso é falta de empatia com o outro, tá? Você não conhece a luta alheia para você estar julgando dessa forma, tá? É mais fácil? É. Ir para o medicamento do que fazer dieta? É. Mas você não tem ideia do que é lutar contra o peso, tá? Então pense bem antes de estar criticando os outros nesse sentido. Ou levantando esses adjetivos com os outros, tá? E o Ozempic tem efeitos colaterais importantes. Ele pode dar náusea, vômito, diarreia, pode provocar desidratação. A pessoa vai parar no pronto-socorro. Não é incomum se utilizar medicamento que desidrata, né? Furosemida tá aí, um risco arriscadíssimo. A ideia é que você vai perder peso desidratando, né? Completamente desidratada. Ele não deve ser usado sem acompanhamento médico. Sim, sem Não acompanhamento façam médico. isso, porque Não. isso pode ser um revertério total. Você está tomando um medicamento para perder peso, para melhorar a sua qualidade de vida, não é para você piorar e passar a viver de um jeito muito ruim. Não, também. E qualidade de vida é uma questão subjetiva, né? E não é só a ideia de você estar sofrendo ou não estar sofrendo, de você ter acesso a certas coisas ou não ter. Também tem a questão da aceitação pelo outro, a questão de você não se sentir excluído. Então, existe um padrão de beleza. A gente discute isso há bastante tempo, né? Essa pressão social para se enquadrar um padrão, né? Muitas vezes o seu namorado pode te achar lindo ou linda, a sua mãe, seu pai, os seus vizinhos, a rua inteira te ama do jeito que você é, lhe admira esteticamente falando, mas existe um padrão, um conceito, as revistas, tal, 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 e isso entranha no nosso inconsciente de uma tal forma que é muito difícil se livrar disso, tá? Muito difícil mesmo. Isso pode levar a gente a fazer escolhas difíceis e colocar isso na frente da nossa saúde, inclusive. Tá? Você estiver interessado em tomar medicação,
Procura um Eu médico. acho que isso é muito debatido, mas eu Precisa acho que nunca é demais falar sobre isso, tá? de acompanhamento médico. Eu vou repetir, não é uma droga que se possa tomar por conta De própria. jeito nenhum. Precisa de acompanhamento Muito médico. bem, O Dani, isso Ozempic mesmo. está sendo muito procurado. Falta em várias farmácias aqui no Brasil e Mas não por muito tempo, viu? A indústria não perde a oportunidade de ter lucro. Daqui a pouco ela dobra, triplica sua produção. Você vai ver. no exterior. Então, pessoas que têm diabetes e que poderiam se beneficiar do Ozempic vão concorrer com aquelas que precisam perder 2 ou 3 quilos para ir num casamento. No caso de Jojo, né? Por exemplo, né? Provavelmente é uma droga que para ela tá sendo muito útil. Ela não encontrar na farmácia não é bacana, não é bom, né? E ela se beneficiaria, né? Muitas vezes ela não encontra para uma pessoa que vai ter prejuízo no uso, né? Isso não é bacana. E isso está errado acontecer, não é? Gente, eu quero aproveitar esse espaço aqui no final para a gente falar um pouquinho mais sério sobre a semaglutida. Olha só, não é porque seu médico passou esse medicamento que ele está colocando você em algum tipo de risco, tá? Nem tampouco que esse medicamento assim, vai lhe causar nenhum dano, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas existe um alerta para os cuidados dele. Então, o seu médico provavelmente ou deve lhe acompanhar no uso, e isso é seguro, tá? Agora, por outro lado, eu preciso fazer reverberar aqui um alerta que o professor Tiago de Mello tem feito na internet. O professor Tiago é um doutor em farmacologia e ele tem um canal na internet chama-se Farmacologia na Prática. É um canal de ensino farmacêutico, né? Para profissionais de saúde no geral. É um canal muito bom e ele faz um trabalho bem relevante. Quem puder, procure aí o canal dele que vale bem a pena. E ele faz um alerta na questão da insulinemia provocada pela semaglutida. Tá? Quem estuda diabetes, né, qualquer profissional de saúde hoje é obrigado a estudar diabetes, né? E na primeira aula de diabetes mellitus tipo 2, a gente já estuda as fases de evolução da doença. E a gente sabe que o diabetes mellitus tipo 2, ela se divide em duas fases, né? A primeira fase é que o indivíduo começa a apresentar uma resistência periférica à insulina. O que quer dizer isso? Quer dizer que o corpo, os tecidos, têm uma certa dificuldade em absorver a glicose, em utilizar essa glicose, e ela sobra no sangue. E esse excesso de glicose no sangue é que provoca os males relacionados ao diabetes. Esse excesso dá um sinal para o pâncreas aumentar a produção de insulina. Então, no início da doença, o indivíduo tem uma produção de insulina muito alta, que é uma tentativa do pâncreas de tentar compensar essa dificuldade sistêmica, essa dificuldade orgânica de absorver a glicose. Tá? Então, na segunda fase da doença, esse excesso na produção de glicose desgasta a produção do pâncreas. Há uma certa falência na capacidade do pâncreas em produzir insulina. E aí, então, a doença evolui para uma segunda fase ainda mais grave, que além de ter dificuldade dos tecidos da absorção da glicose, ainda existe uma dificuldade do pâncreas em produzir a insulina. Então, nessa fase, o diabetes está mais grave, você precisa de muito mais medicamentos e, às vezes, até da injeção de insulina, diária, às vezes, né? Bom, então, por que a semaglutida é importante nesse processo? Porque no início da doença, a gente não usa medicamentos que aumentam a produção de insulina, justamente porque a gente vai piorar esse risco, né? Então, o que é que se faz? É utilizar medicamentos que fazem com que os tecidos absorvam melhor a glicose. Dessa forma, poupando o pâncreas de estar produzindo muita insulina e retardando ou evitando que a doença evolua mais grave, né? Então, a gente tenta utilizar metformina, por exemplo, que tem essa capacidade, e evita, no início, utilizar medicamentos como a glibenclamida, que é um medicamento que aumenta a produção de insulina no pâncreas. Mas a semaglutida, de cara, de uma forma potente, intensa, faz a insulina subir às alturas. Tá? Então, se você já de cara, para um paciente que às vezes nem é diabético, mas é obeso, ou se logo no início da doença você usa um medicamento que acelere muito a produção de insulina, você pode estar logo de imediato
evoluindo o paciente já para a fase mais grave da doença, em que tem uma falência da produção da insulina. E isso pode ser perigoso não só para quem tem diabetes, mas para quem não tem, porque pode ser que evolua uma falência da produção de insulina no pâncreas, por causa do uso justamente por causa do uso da semaglutida.